Estive acompanhando a sessão da Câmara de Vereadores de Paranaguá desta segunda-feira e um dos assuntos foi um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência especial e dispensa da redação final, que foi aprovado para entrar na pauta do dia. O PL número 6.346/2024 trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, conforme legislação federal vigente. A aprovação do projeto gerou acaloradas discussões entre os vereadores presentes. O vereador Thiago Kutz foi o primeiro a questionar o porquê da necessidade de urgência para esse projeto. Houve alguma mudança no regimento em que a gente não pode defender mais, discutir as matérias ou falar o que é, o que, como, quando, onde, por quê? Teve alguma mudança, presidente, ou não? Não? Eu não entendi por que é um regime de urgência, por que é urgente. Quem faz isso não faz mais. Não, então tá, então justifica. Você contra porque eu não entendi aqui por que é urgente votar isso daqui da forma que está sendo votado e hoje. Quem deveria fazer isso, explicar por que é urgente, por que os vereadores deveriam votar hoje, votar agora e tal, até agora não falou. Então, como eu já estou falando, estou declarando aqui o meu voto. Quem sabe pode apresentar daqui a pouco um argumento que justifique. Mas até o momento eu não consegui compreender. Enquanto que o vereador Irineu Cruz expressou dúvidas quanto às intenções do projeto, classificando-o como uma possível regulação, ao invés de regulamentação. A Anatel está regulamentando as novas aberturas dessas concessões a nível de Brasil. Porém, eu estive consultando, uns projetos e algumas leis em algumas outras cidades do Paraná, e o nosso projeto aqui, ele tem muita coisa, mas muita coisa que deixa no mínimo duvidoso, quando se não coloca sobre esse projeto a questão dessa regulamentação passar a ser uma regulação e não uma regulamentação. Tem itens aqui, por exemplo, que outorgam o direito ao executivo de permitir que se abra uma rádio na cidade ou não, dependendo de acordo com a cara do cliente. Se eu gostar, eu faço, se não, eu não faço. Então não dá para votar favorável. O vereador Adalberto Araújo levantou suspeitas sobre a falta de tempo para análise adequada do projeto, sugerindo que este poderia prejudicar futuros investidores. Esta é mais uma da coleção, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe sequer o porquê está sendo votada a matéria. Eu duvido que algum dos colegas tenha lido, tenha compreendido, inclusive a extensão, os efeitos de uma legislação que se propõe a votar nesta noite. É esse tipo de tratoraço, é esse tipo de iniciativa que, apesar de estar prevista no regimento, não condiz com a natureza democrática de um parlamento, suprime a voz da minoria e, na ponta, pode vir a prejudicar eventuais investidores, quem já está instalado na cidade, quem pretende vir se instalar, atuar no ramo da telecomunicação. Então, por essa razão, eu não tenho como concordar com o regime de urgência. Já o vereador Júnior Leite, líder do governo municipal, dedicou seu tempo para explicar a ementa do projeto aos demais vereadores. A mensagem já diz aqui, a não ser que alguém está com problema de leitura. Dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Então está aqui, nada mais é do que preparar a nossa cidade para receber essa tecnologia avançada e tão importante que a nossa população, as empresas instaladas aqui, também merecem usar para otimizar os seus serviços e a sua demanda
aqui em nossa cidade. Por isso que eu vou votar favorável e peço o voto favorável dos demais pares. Irineu Cruz destacou que Paranaguá não está seguindo o mesmo caminho de outros municípios em relação a esse tipo de legislação. Mas a Anatel colocou as mudanças, mas não regulamentou município por município. E eu vou dar um exemplo aqui. Pinhais também quer o 5G. Pinhais também colocou aqui, a prefeita também, Rosa Maria de Jesus Colombo, regulamentou isso lá. Só que o dela está aqui, ó. Se você não cumprir as leis e as penalidades, as leis de licenciamento, as seguintes penalidades serão aplicadas. Primeiro, notificação e advertência no prazo de 60 dias para regular. Paranaguá aqui dá 30 dias para te caçar, não é para regulamentar. Ó, intimação para remoção ou regularização do prazo de 30 dias. Segundo, quando você não cumpre com as regras que estão aqui nessa lei, lá em Pinhais você faz o seguinte, tem multa de 500 UFMs para instalação sem licença, 500 para cassação da licença e instalação de ETR de desacordo, e 200 para licença nos casos de prestação de informação falsas. Paranaguá não faz isso. Não importa o tamanho da infração. Está aqui, ó, artigo 15, lá no caput 3º lá. Observado o previsto dos incisos, quer dizer, se você não cumpriu com a legislação, 2.000 UFMs, não importa o tipo. Quer dizer, se o cara esqueceu de pagar uma DARF lá, vereadora Adalberto, ou se o cara prestou informações falsas, não interessa. É 2.000 UFMs, é mais do que o triplo do que está aqui. Outra coisa aqui, ó, que eu gostaria de citar aos senhores, preste atenção nisso aqui, vereador Tiago Cutts, não tem na lei de Pinhais. Eu disponibilizo cópia para vocês, mas aqui em Paranaguá tem. Caberá à prestadora orientar e informar ao executivo, tem que informar e dar acesso à sua base de dados e extração de informações de que trata o caput. Ou seja, a Anatel já vai dar licença para você funcionar em Paranaguá. Beleza? Se você cumprir com todos os quesitos que estão lá. Mas, além disso, você que vai abrir uma estação de rádio aqui na nossa cidade, tem que dar acesso à tua base de dados à prefeitura. E ela escolhe quem vai fazer e quem não vai fazer. Como eu disse lá na votação do requerimento. É de acordo com o cliente. Se eu não for com a cara do fulano, eu não autorizo ele a abrir e pronto, acabado. E isso não tem nas demais leis. Então, a Anatel regulamentou, mas Paranaguá quer regular. É regulação, isso não é regulamentação. Por isso, não terá meu voto favorável, eu vou me abster. O vereador Tiago Cutts buscou esclarecimentos sobre possíveis impactos nas emissoras já instaladas na cidade. Vereadora Adalberto, tem aí uma fala popular que diz que é sábio aquele que sabe que não sabe, né? E espera que alguém o ensine. E é tolo aquele que não sabe e pensa que sabe. Talvez ouvir um pouco mais possa deixar alguns aqui mais sábios. Até agora eu não entendi ainda por que é urgente votarmos isso hoje e agora, em regime de urgência, e não com mais discussão. E fica bem mais claro ainda quando a gente percebe que a gente está falando aqui daquelas estações que foram autorizadas pela agência reguladora, que é a Anatel Federal. Isso daqui nada mais deveria se ater a questões de parâmetros urbanísticos. E fico me perguntando aqui, ao que serve isso daqui? De fato, de verdade. Sem historinha para bobo dormir, para lograr a população. Porque será que as que já estão instaladas aí seguem essas mesmas regras aqui? Será que não teria que fechar também? Tirar as torres, tirar tudo? E quando sair de um lugar foi para o outro? Tem umas coisas estranhas, assim, que isso aqui realmente é muito estranho. Ter vindo agora, ter vindo nesse momento, né? Muito, muito estranho mesmo. E como o vereador
Irineu ali expôs bem, com bastante clareza, né, para até eu que não sei muito, vereador Irineu, entender bastante. Imagina, então, aquele que sabe muito, que sabe demais, que sabe mais do que todos. Aquele que não é um simples produto numa prateleira, talvez até o mais barato, e o que está na frente na fila, talvez aquele que é uma obra rara, disputada em um leilão, consiga compreender também. Então, vereador Irineu, eu vou seguir também o mesmo caminho de Vossa Excelência. E, mais uma vez, ainda fica aqui uma dúvida para a gente, né, do porquê isso daqui veio em regime de urgência. Para atender quem? Para atender qual o objetivo? O que é que não está explícito aqui? Porque falar que não tem, até aquele que é menos sábio, como eu, fica claro que está oculto essa informação. E não foi trazida aqui para a gente, não. Então eu vou seguir o mesmo caminho do vereador Irineu. O vereador Adalberto Araújo, por sua vez, criticou a forma como o projeto foi apresentado, insinuando possíveis irregularidades. Ler a ementa, talvez daqui a pouco até minha neta vai aprender a ler. O que eu preciso é que me explique onde que está a razão do regime de urgência, por que esse assodamento, essa pressa, essa ansiedade em se aprovar no tratoraço uma matéria que, como bem ilustrou o vereador Irineu Cruz, é no mínimo duvidosa. Por que é que há tantas restrições aqui e em municípios vizinhos inexiste? Será que querem concentrar poder para dominar também neste setor das telecomunicações? Então, aqui, Senhor, nós servimos a população que quer as coisas às claras, transparentes, honestas. Ou a gente quer, digamos, passar tudo de qualquer jeito, em benefício de quem? Quem se beneficia? Certamente não é a população. Ninguém é contra a tecnologia, a melhoria das condições tecnológicas de telecomunicação. Né? São argumentos tão rasos. Todo mundo é a favor de distribuir saúde, mas a gente não quer que um cotonete seja comprado por R$100. É um exemplo assim, grosseiro, mas que, para mim, ilustra bem a situação. Quando vem matéria desse jeito, é porque tem chuncho, minha gente. Não há outra razão. Isso aqui, no mínimo, poderia ser discutido com os empreendedores do setor. No mínimo, para não dizer o usuário. Então, quando vem essas coisas... E outra coisa, trazendo restrição, uma lei local, que a lei maior, a lei federal não traz, me parece, no mínimo, doutor Nilson Diniz, talvez concorde comigo, que pode suscitar discussão na justiça. Trecho dessa legislação venha a ser declarado inconstitucional. Mas eu não sou inteligente aqui. Inteligente é quem recebe, assim como eu recebi um negócio que eu nem sei direito do que se trata, e diz, olha, mas a ementa... Lógico, qualquer criança vai saber o que a ementa diz. Eu quero que me explique por A mais B, como se eu fosse uma criança de 3, 4 aninhos. Senão, me dá o direito, sim, como fiscal do povo, de acreditar que tem rolo por trás do pano. A sessão foi encerrada após discussões entre os vereadores Adalberto Araújo e Júnior Leite, deixando questões em aberto sobre os próximos passos em relação ao projeto que aguarda por discussões até ser aprovado ou não. Calma, vereador. Se for honesto, você vai fazer uma live comigo. Calma, vereador. Venha falar comigo. Pro povo. Venha falar com o povo. Calma, vereador. Pelos outros vereadores. Tá certo? Tá certo? Vamos lá, vereador. Vamos lá, vereadores. Manter a ordem. Em votação. Em votação. Vou fazer uma live. Tá? Você e os Calma, vereadores, calma, vereadores. seus cupins. Tá certo? Calma, vereadores. Eu não tenho medo de você, cara.
Calma, vereadores. Nem de você, nem dos teus. Né? Aqui é mais embaixo. Calma aí. Vamos lá, vereadores. Vereadores. Pedir a colaboração dos vereadores. Aqui é mais embaixo. Atenção, vereadores. Pedir a colaboração dos vereadores. Meu Deus. Vamos lá, vereador. Em votação. Ah, meu Deus, cara. Mas eu quero ver se vai ter live depois. Tá louco. Vamos fazer live depois. Não vai fugir. A sessão está suspensa.